Olá pessoal, Alexandre aqui. No vídeo de hoje vamos trabalhar em cima de uma tabela de distribuição de frequências por ponto, né? Calculando as principais frequências e calculando também as medidas de tendência central, né? As três principais, que é média, mediana e moda, numa tabela simples por ponto, né? Organizada por ponto. Vamos a ela. Muito bem, pessoal, o que a gente vê aqui nessa tabela, né? A gente vê a tabela aqui, eu já coloquei previamente, né, algumas colunas, né, para tornar o nosso estudo aqui mais rápido, né? Mas as duas principais colunas estão aqui, ó. Alunos por turma e frequência observada, né? Temos também a coluna da frequência relativa, a coluna da frequência acumulada e a última coluna ali que é muito útil para calcular a média, né, dessa distribuição, né? Muito bem, olha só. A nossa variável é uma variável do tipo quantitativa, alunos por turma. O que quer dizer efetivamente essa tabela? Quer dizer o seguinte, ó, que foram encontrados 9 alunos por turma em quantas observações? Em 14 observações. Ou seja, nós vimos 14 turmas com 9 alunos. Assim como nós vimos 12 turmas com 12 alunos. Assim como nós encontramos 8 turmas com 13 alunos por turma. Assim como nós encontramos 9 turmas com 15 alunos por turma. E, finalmente, encontramos na última linha ali, né, 7 turmas com 18 alunos cada. Então, é alunos por turma. Isso é uma variável do tipo quantitativa, né? E ela é uma variável também denominada quantitativa discreta. Por que é discreta? Por causa do seguinte, ó, são exatamente uma turma, ou ela tem 18, ou ela tem 19, ou ela tem 20 alunos. Não pode ter, por exemplo, 20 alunos e meio. Né? Não tem sentido. Ou é 20 ou é 21 alunos, são valores brutos. E quando a gente trata assim de valores brutos, né, a gente trata efetivamente então de valores discretos. Né? Então se costuma dizer, né, que a variável ela é a quantitativa discreta, ok? Então, alunos por turma é a nossa variável, né? Ou seja, a gente escreve aqui xi, é o mais utilizado nos livros de estudo, né, da disciplina estatística, né? Então a gente vai utilizar xi sempre que a gente quiser se informar a respeito da variável. Nossa variável é xi. A frequência observada, né, foi o número de vezes que foi observado aquela determinada variável, né? Então, a frequência observada, ela também pode ser chamada assim, frequência absoluta. Quantas vezes foi visto aquela determinada variável, né? Então, aqui, a gente vai utilizar FI. Ok, pessoal? Ótimo. Agora, olha só, as duas principais colunas vão ser sempre xi e fi. A partir delas é que se constrói toda a tabela de distribuição de frequências, ok? Muito bem. Vocês podem ver ali que essa tabela de distribuição de frequência é uma tabela com quantas classes, né? Ela tem 5 classes. Por que 5 classes? Porque ela tem 5 linhas, ó. A linha do 9, do 12, do 13, do 15 e do 18. Então, é uma distribuição de frequência com 5 classes, ok? A frequência observada, a gente tem que somar, pegar o total das observações, né? Então, vamos fazer essa soma aqui, né? 12 mais 8, 20, mais 14, 34, mais 9, 43,
mais 7, 50. Então, tivemos 50 observações, ou seja, 50 turmas, né, observadas, certo? Vamos considerar, né, que isso aqui seja uma amostra, quem sabe de uma faculdade, né, 50 turmas observadas numa faculdade. Então, se é amostra, eu vou utilizar aqui um N minúsculo. Muito importante saber também que alguns autores, alguns livros utilizam esse N como o somatório dos FI, tá? É uma outra anotação utilizada, né? Ou seja, tu pega todos os FI e soma eles. Ou seja, quem é o F1? O F1 é 14, o F2 é o F da classe 2, é 12. Quem é o F3? É 8. Quem é o F4? 9. Né? O que significa o F4 ser 9? Ou seja, 9 observações com turmas de 15 alunos. É muito importante, pessoal, essa interpretação, viu? Porque a interpretação e da análise dos dados, né, ela faz parte, muitas vezes, da avaliação em classe, né? Inclusive em concursos públicos é recorrente esse tipo de cobrança. Muito bem. Agora, com base nessas duas colunas, nós vamos construindo outras. Por exemplo, temos aqui na terceira coluna a coluna da frequência relativa, que é utilizada com a letra FR. As letras FR, né? A frequência relativa, ela pode ser em percentual, né? Por exemplo, olha só, o que vai ser a frequência relativa da linha 1? A gente vai pegar o 14 e vai dividir pelo total, 14 por 50. Ok? Eu vou fazer essa divisão aqui, pessoal, na calculadora. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 14 por 50, que vai dar 0,28. Ok? 0,28 ou multiplica por 100, que vai ficar 28%. Ok? A frequência relativa da segunda classe, como é que fica? Tu pega o 12, a frequência observada, né? Ou a FI da coluna anterior, pega o 12 e divide pelo total. 12 por 50, que vai dar 0,24 ou 24%. A próxima, né? Pega o 8 e divide por 50, que vai dar 0,16 ou 16%. A outra, 9 por 50, 0,18 ou 18%. E a última, 7 por 50, 0,14 ou 14%. Naturalmente que se a gente fizer essa soma aqui, né? Se a gente somar os valores decimais aqui, o total vai dar 1,00, que o total é 1, né? Ou se a gente somar os valores percentuais, o total aqui tem que dar 100%, né? Podemos somar aqui, vamos fazer 28 mais 24, mais 16, mais 18, mais 14, deu 100%. Esta é a frequência relativa. Por exemplo, qual seria a interpretação da frequência relativa da classe 3? Na terceira classe, observamos 0,16 ou 16%. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, que 16% das turmas possuem 13 alunos.
ok? Essa é a interpretação, assim como nas outras linhas. Muito bem. Vamos para a frequência acumulada. A frequência acumulada, assim como a frequência relativa, nós vamos utilizar sempre a frequência observada, a frequência absoluta, né? Que é os termos da segunda coluna. Então, na frequência acumulada, a gente vai acumulando os valores. Por exemplo, primeira linha eu repito 14. Agora eu vou somando. 14 com mais 12 vai ficar quanto? 14 com mais 12. 26 mais 8. Mais 8 vai ficar 34. 34 com mais 9. 43. 43 com mais 7. 50. Temos a frequência acumulada, né? Muito útil essa frequência acumulada. Por exemplo, vamos interpretar a frequência acumulada da classe 3 ou da terceira linha. É 34. O que quer dizer esse 34? Que houve 34 observações, né, para número de alunos entre 9 e 13 por turma, né? Essa é a interpretação. Ok, pessoal? Muito bem. A última coluna que eu montei aqui para vocês, para esse exemplo, é a coluna da multiplicação da variável pela frequência absoluta, ou seja, xi vezes fi, né? Essa coluna ela é muito importante para o cálculo da média, né? Da média de dados, né? Então, o que a gente vai fazer para apurar essa média? A gente vai fazer 9 vezes 14, né? Vamos lá, então. 9 vezes 14 vai dar aqui 126. A próxima, 12 vezes 12, 144. Na próxima, 13 vezes 8, 104. A próxima, 15 vezes 9, 135. Na próxima, 18 vezes 7, 126. Agora, a gente faz essa soma total, a gente totaliza os valores nessa coluna, né, apurados nessa coluna. 126, eu vou somar de baixo para cima, já estou com 126 aqui, 135, 104, 144 e 126. Vamos ver, 126, 144, 104, 135 e 126. Teremos, portanto, aqui um total de 635, né? Muito bem. Com esses dados que nós temos aqui, né, nós já podemos tirar algumas conclusões a respeito das medidas de tendência central, né? Por exemplo, a média. Qual é a fórmula da média, né? Aqui a média, a fórmula eu vou usar aqui um x barra, tá? X barra costuma-se usar na estatística como média da amostra, né? Que é o somatório dos FI XI, né? Sobre N, sobre o total de observações. Então aqui ficou 635, olha como foi útil essa coluna, né, da multiplicação do XI vezes FI. Dividido por N, o tamanho da minha amostra é 50. Então, fazendo essa divisão, 12,7.
O que quer dizer esse 12,7? 12,7 alunos por turma, né? É a média observada de alunos por turma, né? Então, 12,7 é a média. A média é uma das medidas mais utilizadas, né? Mais representativas, né? Mas temos outras. Temos, por exemplo, a moda, né? Que se usa assim como mió, né? O que seria a moda? Seria o termo mais recorrente, mais observado, né? O que é mais observado? Alunos por turma, qual o número de alunos que tem maior frequência observada? O 14 aqui, ó, aponta para o 9. O 14 é o mais recorrente, né? É um número maior da frequência observada. Então, esse 14 aqui me aponta para o 9. Então, é 9. É o que é mais recorrente. Então, temos, portanto, a moda, né? E temos ainda uma outra medida, que é denominada de mediana, certo? O que vem a ser a mediana? A mediana é o termo central, é o termo do meio. Se a gente fosse colocar todas essas turmas numa sequência, a gente ia pegar o termo do meio. Qual é a turma do meio? Em primeiro lugar, quantas observações nós tivemos? 50 observações, né? Então a gente faria assim, ó, a gente colocaria das turmas menores até as turmas maiores numa linha crescente, vamos imaginar. Qual seria a linha do meio? Não tem meio aí porque é um número par, né? Então a gente vai pegar 50 por 2, vai dar 25. A gente vai pegar o 25º elemento e o 26º elemento e vamos dividir por 2, certo? Nesse caso, né? Então, pessoal, onde está o 25º e o 26º elemento? A gente precisa necessariamente, para encontrar a mediana, a gente precisa da coluna da frequência acumulada. Olha ali como é importante essa coluna, né? A coluna da FAC. Né? Então, na primeira classe temos o primeiro elemento até o 14º. Ou seja, a mediana não está aí dentro. A mediana ela tem que estar dentro do 25 e do 26. Agora vamos à segunda classe. Na segunda classe nós temos do 15º elemento até o 26º elemento. Opa! Tá ali dentro. O 25 e o 26 estão ali dentro e fazem parte do 12, né? Tá aqui, ó. Ou seja, a classe 2 é a nossa classe mediana, né? E a propósito, a classe 1 seria a classe modal, a classe da moda. Então, a mediana é igual a 12. Nesse caso, nem precisamos fazer uma média aritmética, porque tanto o 25º quanto o 26º elementos, eles vão ser 12, né? Aliás, eu poderia dizer assim, ó, que do 15º elemento até o 26º elemento, todos vão ser turmas com exatamente 12 alunos por turma. Então, a mediana, no caso, vai ser 12. Temos, portanto, as medidas de tendência central. Média, 12,7. Moda, que é o termo mais recorrente, que é 9. E mediana, que é 12. O que quer dizer efetivamente esse 12? Quer dizer o seguinte, ó, 50% das ocorrências são maiores do que 12. E 50% das ocorrências são inferiores a 12. Essa é a interpretação da mediana, né? Certo, pessoal? A ideia é a gente seguir na próxima aula de estatística tratando dessa tabela de frequência e seguir calculando as medidas de dispersão, que são muito também utilizadas e estudadas na estatística, ok? Conto com a tua inscrição no canal, conto o teu like se foi útil essa
aula, esse estudo que nós fizemos, certo? E deixo um abraço para ti, ok? Valeu e fui!